Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tamo Junto Cast. Eu sou Karl Heinz. Eu sou Samuel Gonçalves. E nós estamos aqui mais uma vez com vocês para aprofundar um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. E cara, a gente tá muito empolgado hoje porque mano, o texto de hoje só vem com a gente, mano. Ele é muito top. Para você que chegou agora, a gente está fazendo basicamente uma série sobre o livro de Daniel. Então, desde do podcast Lifestyle até o atual, nós estamos agora em Daniel capítulo 4. Fizemos o capítulo 1, 2, 3 e agora estamos no 4. E esse capítulo hoje, cara, ele é muito legal. Então, sem mais demora, pega a tua Bíblia e vamos junto mergulhar nessa história. Daniel capítulo 4, verso 1, diz assim: Aos homens de todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor... Parou. Quem é que tá falando isso? É o Nabucodonosor. Nabucodonosor começa já de cara nesse capítulo aqui, dizendo de que Deus é grandioso, que ele é sensacional, de que ele é que remove e estabelece as coisas, e ele realiza sinais e maravilhas e tal. Agora, continua, vamos ver por que ele está falando isso. Verso 4, vamos lá. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Parou, peraí. Então a gente está vendo aqui que Nabucodonosor, ele está falando que algo aconteceu. Ele teve um sonho que deixou ele extremamente alarmado, ele ficou preocupado ali, o pensamento deixou ele assim... Ele queria entender que sonho era esse. E aí ele chamou os magos e encantadores e astrólogos e adivinhos, contou o sonho, mas eles não puderam interpretar. Espera aí. Por que o Nabucodonosor insistiu em chamar primeiro esses caras antes de chamar o Daniel? Já começa errado aqui. Era bem bestão, bem bobado, bem bobo, porque já estava mais que certo de que esses sonhos assim, diferentão, era recado de Deus. Não, assim, eu não sei você, mas se fosse eu que tivesse um sonho e alguém interpretasse esse sonho e depois eu tivesse outro sonho e aí eu ia buscar o cara que acertou, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas o Nabucodonosor aqui não buscou o Daniel. Bem, é só uma coisa pra gente pensar. Continua. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus e Espírito dos Santos. Deus está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deus está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho. Interprete-o para mim. Então, no verso 10, estas são as visões que tive quando estava deitada em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos.
Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Verso 13. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e corte os seus galhos, arranque as suas folhas e espalhe os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos céus dos seus galhos. Mas deixe o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. Verso 16. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passe 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos céus. E os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Belsazar, diga aí o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está com você. É louco aqui que o Nabucodonosor já confirma pra mim a minha teoria. Ele sabia que o Daniel era o cara que podia. Será que ele chamou os outros primeiro pra ver, tipo, vamos ver se isso aqui é coisa fraca, e se for mais difícil aí eu chamo o Daniel? Ainda assim pra mim não faz sentido, eu já chamava direto Daniel. Enfim, né? E você que tá aí, ouvindo nosso podcast, diz aí nos comentários o que você acha. Você acha que ele chamou primeiro, não chamou primeiro Daniel, por quê? Verso 19, então vai trazer. Então Daniel também, chamado Belsazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Isso aqui é importante, viu? Porque o Nabucodonosor contou um sonho bem estranho, né? Resumindo, tem uma árvore com bichos, todo mundo faz a festa nessa árvore, ela é muito frutífera, ela é grande, ela é magnífica, de repente um anjo aparece e manda os bichos sair, manda as frutas sair, corta a árvore, coloca a corrente e fala que ela vai ficar assim até que reconheça o poder de Deus. Pronto, esse é o resultado, esse é o sonho que o Nabucodonosor teve. Em outras palavras, um sonho bem estranhão, com árvores, bichos e árvore que fica acorrentada e presa. Árvore não, o tronco, né? Porque a árvore já não existe mais. Exatamente. Já deixou de ser árvore. Então perdeu toda a sua grandiosidade. Mas o Nabucodonosor, ele deixa bem claro pro Daniel, falando, olha, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Né? Então não, isso é importante, aqui, porque você tem um adendo do rei. Foi, claro. Não, mas foi Daniel que falou aqui, ó. Foi Daniel que falou pro rei. Não. O deixar aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, sim. Não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Verdade, pronto. Isso é importante. É importante porque o que Daniel, ele com certeza percebeu alguma coisa aqui e falou assim, mano, se eu falar alguma coisa aqui, pode dar ruim. Será que eu devo falar? Será? Se eu vou ter que falar, como eu vou falar? Então o Daniel ficou ali porque a parada é tensa. Eita, cruz a espada, como diz um ditado. Beltesazar respondeu, olha meu só. senhor, quem me dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, ou o seu significado somente aos teus adversários. Já começou bem, né? Poxa, rei, olha, na boa, seria bom se fosse aqui pros seus inimigos, tá ligado? Pros seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, morada para as aves dos céus, em todos os seus ninhos, seus galhos, em todos os seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Dan, 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 dan. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até ao alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que desceu do céu e dizia,
Derrubem a árvore, destruam-a, deixem o toco e as suas raízes presos com ferro bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu será expulso no meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Eita. A ordem para deixar o toco da árvore com raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Daniel então joga o papo reto. Olha, rei, chegou aqui sabe que paciência tem limite, é de Deus. Chegou no fim. Resumindo, rei, Deus está de poucas ideias contigo. Se arrepende dos seus pecados para você não virar um bicho. Pronto. Senão você vai virar um bicho por 7 tempos. Anos. Ou seja, 7 anos. Justamente. Aí, como não bastasse, né? Tem a interpretação. Vem o cumprimento do sonho. Por quê? Porque Nabucodonosor, pelo que eu entendi, ele fez tudo contra. Olha só. Ele olhou a beleza, Daniel. Tá bom, obrigado. Legal. Nossa, impactante. Não, claro, Imagina, sim. Nabucodonosor deve ter saído assim pensando. Até parece, eu vou virar um animal. Rei, sou rei, mano. Respeita, vou virar um mas animal. respeita o Deus também de Daniel e tal. Eu acho que ele até fez ali, né, de bom comportamento, né, de boa índole. Não, tá tudo certo. Não, jamais. Não, capaz, não vou fazer isso, assim, de querer me sentir melhor que os outros. Olha só. Verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ponto. Tipo, deu uma vacilada lá e acabou fazendo que se cumpriu. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço... O tempo que ele teve. Teve um ano. Um ano. Ele teve o sonho. Daniel falou, a parada é a seguinte, muda o teu comportamento que talvez Deus tenha misericórdia de ti. Deus deu um ano para ele. Uhum. Vai. Tá. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Do meu reino, quer dizer. Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Verso 31. As palavras... Olha, eu acho muito legal essa parte aqui. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse. Então ele estava lá. Que veio para minha glória e majestade. E ele ia falar alguma coisa a mais aí para se engrandecer. E aí veio. É isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como boi. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então Nabucco estava lá pensando, já faz um tempo que aquela parada do sonho aconteceu, falou que foi, acho que nem é verdade. Não aconteceu. Talvez a primeira semana Nabucodonosor ficou mais pianinho ali, né? Não, deixa eu obedecer. Alguns meses, né? Mas... acho que alguns meses ficou. Aí quando chegou no 12º, não vai ser nada não, só... já passou o tempo de segurança. Né? Ou ele achou muito bonito mesmo e quis ali, né, elogiar-se um pouquinho. Não é que elogiar tá errado. Não, elogiar não tá errado, mas aqui não tá elogiando, ele tá se engrandecendo. Aqui ele se engrandeceu mesmo, subiu pra cabeça, ele viu, caramba, eu sou brabo mesmo, sou bichão, hein? Consegui construir tudo isso. Enfim, até maior que Deus eu sou. Resumindo, esse foi o papo que ele teve. Talvez fosse até essa a próxima palavra que ele ia dizer, né?
Mas daí se deu mal. Verso 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, e até os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como garras das aves. Cara, tipo, ele literalmente virou um bicho ali. Né? Um bicho bem estranho. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Olha Ele só, age olha como só. lhe Não, agrada não, com não, os não, 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 exércitos. não, 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 não. Você está indo com muita pressa. Olha o que o Nabucco está dizendo. O cara foi literalmente condenado por achar que ele, por achar não, por ele se achar maior que tudo. Sim. Por ele ser o orgulhosão, achar que tudo que ele tinha é porque ele era o tal, ele era o cara. E no mau sentido. E aí, olha o que ele fala. Primeiro fala que ele honrou e glorificou aquele que vive para sempre. Já começa aqui. Ele vive para sempre, eu não vivo para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. Meu domínio é um domíniozinho aí. O seu reino dura geração em geração. Ou seja, vai além do que eu posso. Todos os povos da terra são nada diante dele, inclusive o meu povo. É. Ele age como lhe agrada. Ele está no controle, faz o que quiser, com os seus exércitos. Dos céus e com os habitantes da terra. Isso, ou seja, tanto no céu como na terra ele faz o que como lhe agrada. Como lhe agrada. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou lhe dizer o que fizeste. Olha só, Nabucodonosor é a prova viva aqui, porque ele pensou, até parece que eu vou virar um bicho. Até parece que vai acontecer isso. E ele ficou 7 anos ali para provar, para pagar pela língua. Sabe? Sim. E ele agora considera, considera não, ele reconhece. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Sim. E verso, então, dando 36. sequência, 36. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória Do meu reino. do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Veja Agora, então que aqui não tem problema de ser grande. Ele recuperou tudo isso. E ele está dizendo, minha grandeza. Ele não está mentindo aqui. sim. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico Opa. o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo e todos os caminhos são juntos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha, eu acho que aqui tem uma coisa muito legal que é importante a gente perceber. E para mim é uma coisa que demorou para eu aprender. Sabe quando você faz uma coisa muito bem, principalmente se você frequenta igreja e está ouvindo a gente. Eu vou dar bem exemplo aqui do que acontecia comigo. Eu fazia um sermão e quando terminava o sermão, eu descia como normal, né, e ia cumprimentar as pessoas à porta. E nessa hora as pessoas chegavam e falavam, nossa, muito bom o sermão, parabéns e tal. E eu dizia, Deus seja louvado. Apenas isso. Porque se eu falasse obrigado, as pessoas poderiam interpretar aquilo como Estava se achando. Exato. Mas eu não estava me achando, mas eu queria dizer obrigado. Mas as pessoas podiam interpretar assim. Uhum. Aí, frequentando a psicóloga e tal, ela disse, não, mas não teria problema. Se no seu coração você está agradecendo a Deus, não tem problema você dizer obrigado. Porque afinal de contas as pessoas estão reconhecendo algo que você foi usado por Deus. E você pode agradecer por ter sido usado como instrumento. Se no seu coração está assim, é o que importa. Agora, dá a entender, aí você está preocupado com uma falsa modéstia. Uhum. E aí a gente vendo aqui o que Nabucodonosor fala, olha o que ele fala, ó. O meu reino foi trazido de volta,
os meus conselheiros nobres me procuraram, meu trono foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Então olha só, Nabucodonosor está reconhecendo tudo que é dele, que ele tem. E aí depois ele fala, e eu louvo a Deus, e exalto e glorifico. Ou seja, faço isso pela honra e glória de Deus. Mas não necessariamente ele está dizendo aqui já de início, para a honra e glória de Deus. Ele poderia ter dito, e o meu reino foi restaurado para a honra e glória de Deus, mas não. Ele chega e fala tudo que é dele, que tem, que ele pode sim dizer, que não é, porque no coração dele ele já está sendo grato a Deus, mas ele está dizendo o que é. Então é a mesma coisa, às vezes a gente fica com aquela situação, que as pessoas podem pensar, se você está preocupado com o que os outros podem pensar, já é um problema. Porque viver preocupado com o que os outros podem pensar e não preocupado com o que você pensa de você mesmo é um grande A problema. única pessoa que você tem que se preocupar o que ele acha é Deus. Como você tem que se preocupar com o que você pensa de você mesmo e o que Deus pensa de você. Mas O resto é resto. claro que a gente vai ouvir aos bons conselhos, né? Por exemplo, os pais, no caso, que dão os bons Sim, conselhos. mas acontece que... O pessoal da escola sabatina, ali o Daniel, no caso, deu um conselho bom pro rei Nabuco, falou Sim. assim, olha, vamos lá, rei, você consegue, bora se arrepender e tal, para que isso não tenha... Sim, mas a gente não tá falando aqui de arrependimento, eu tô falando sim. do contexto de você entender que você honra e glorifica a Deus, mas você não porque você disse na hora que alguém terminou um sermão, você pregou, você fez alguma coisa, as pessoas vão lá e vão elogiar, parabéns, ficou muito bom, e você fala, Deus seja louvado apenas, não tem problema se você diz, entende? Mas, às vezes, esse ato faz o que acontecia comigo. Eu dizia, Deus seja louvado, mas eu tinha desejo, vontade de agradecer. E aí, isso contribuía para minha baixa estima. Porque uma vez que eu não recebia o feedback da pessoa que me deu positivamente, eu rejeitava e colocava tudo para Deus, eu me anulava da situação. Entendi. E aí eu não exercitava o amar ao próximo como a mim mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque para você se amar, você precisa aceitar aquilo que é teu. Entende? Então se você fez algo bom e as pessoas elogiaram, não tem problema você chegar e falar obrigado. Se no seu coração você sabe que foi Deus que te deu esse talento, esse dom e essa oportunidade de estar ali recebendo esse agradecimento, tá tudo certo. E você não precisa fazer um teatro para mostrar de que, olha, mas eu estou reconhecendo que foi Deus aqui, viu? Entende? É um outro sentido. Então é isso, esse é o ponto. E entra até o significado de humildade na Bíblia. Que não quer dizer que você seja uma pessoa que a gente fala, veio de uma família humilde, ele é humilde, né? E a gente atribui como uma pessoa simples, que não tem muito dinheiro, a gente atribui a pobreza, a uma simplicidade de fala, a uma pessoa que não é muito estudada, é nesse sentido que a gente atribui. Mas quando a gente vai na Bíblia no sentido de humildade, ela está de reconhecer quem você é. E não no fato de você se achar ser algo mais do que alguém, mas de reconhecer o que é seu. Sim. Então a questão de você se achar é quando você chega, o cara, qual é o problema, por exemplo, do engrandecimento, né? Chega lá a pessoa e fala, olha, você viu a arte do fulano, que bonita? Eu vi, mas eu faço uma arte muito melhor. Pronto. Isso aí já subiu a cabeça. Agora, você viu a arte do fulano, que bonita? Vi, cara, da hora, bonito mesmo. Top. Agora, quando chega na sua vez, nossa, você fez uma arte muito bonita. Pô, obrigado. Pronto, você é humilde. Entende? Mesmo que você agradeça. Só que as pessoas, elas querem mostrar o que elas não... Tá sempre acima. E é exatamente essa questão. O Nabucodonosor, ele vive aqui muito isso. Ele é um cara que ele tá tendo esse problema, ele tá olhando pro reino e fala assim, olha o meu reino, olha o que eu construí, olha o que eu fiz. E em nenhum momento no coração dele tá, olha o que Deus me deu, olha o que Deus me ajudou a construir. Nem no coração, entende? Esse é o problema. E aí quando chega num ponto que o próprio Deus olhava assim, não, você construiu, eu te dei. Eu que permiti você ter tudo isso. Tudo isso está acontecendo porque eu deixei. Entende?
O que você acha? Entendo que que Deus está no controle das coisas. E o que Nabucco ele ficou tão impactado pelo fato do reino dele ser tão próspero, é o orgulho, né? Porque eu sou um cara de sucesso, porque, nossa, o país está maravilhoso. E ele, como naquela época já era costume deles ter vários deuses, e o rei era considerado um deus supremo, ele meio que ainda ele tinha, né, o resquício ali, estava aprendendo sobre Deus. Então, tipo, aprendendo sobre Deus no sentido de que ele ainda se sentia um Deus poderoso, que ele que dava de abastecer. Só que, no entanto, não é bem assim. E Deus, na minha visão, Deus dá esse sonho a ele justamente para ele pegar e cair em si. Que ele é um mordomo de Deus aqui nessa terra. Tipo, foi Deus que permitiu ele estar lá para liderar um povo, uma nação. E não, tipo, Deus está à disposição dele. Porque ele começa o texto dizendo bem aqui, ó. Olha aqui, ó. O Deus Altíssimo realizou em meu favor. Ele está colocando Deus como servo dele, olha. Tenho satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo Não, isso aí não é o problema. Não é o Não é, porque você tem que entender a estrutura literária aqui. Tá. Aqui Nabucodonosor está contando o que aconteceu com ele. Sim. Aqui Nabucodonosor já é o cara convertido. Ah. Aqui ele já está falando, pronto, essa era a minha... o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Olha só, tenho satisfeito em falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Isso aqui não é um problema. Sim, ele está falando, eu vou contar para vocês o que Deus fez a meu favor. E aí ele conta a história. O doido aqui dessa história toda é a gente perceber que Nabucodonosor, ele está se convertendo. No capítulo 4, já começa com Nabucodonosor dizendo o que aconteceu com ele. Então aqui, quando ele está escrevendo isso, ele já tinha se convertido. Ah, ele já tinha passado e virado animal? Ele está contando a história, isso. Ah, então ele já tinha virado animal. Ele só está contando a história do que aconteceu. Ah, pronto. O personagem, até o podcast passado eu falei, né? Quem você acha que é o personagem central da história aqui? Gente, você pode não acreditar, mas o personagem central da Bíblia toda, ok, é Jesus, eu entendo. Mas o capítulo, ele não está contando a história de Daniel. Não. O capítulo... a partir do sonho de Nabucodonosor, o primeiro sonho, que é o capítulo 2, depois o 3 e o 4, não está contando a história de Daniel. Está contando a história de Nabucodonosor. Ele é o personagem central. Sim. Claro, Cristo é o personagem principal, certo? Mas o personagem central, no sentido de narrativa, é Nabucodonosor. É a história dele. É a história da conversão de Nabucodonosor. Um cara que você chegou e teve um sonho, ele não sabe o que é, ele é um pagão, desconhece quem é Deus, ele conhece deuses, ele tem outro tipo de adorar, uma maneira diferente. De repente chega Daniel até ele e explica para ele que existe um Deus que é mais poderoso do que todos os deuses e que pode interpretar o sonho dele, explica que o reino dele não é para sempre, já estava sendo dito isso para dizer, ó, baixa aí a bola aí que você não vai ser para sempre, sendo eterno. O primeiro sonho já mostra que é Deus que é eterno, e Daniel fala que ele é eterno. Então o tempo todo Deus está lá, ó, martelando em Nabucodonosor que ele precisa entender. Depois que ele recebe essa mensagem, ele tem um contato com alguém que mostra Deus para ele. Só que a maneira como ele recebe não é uma maneira amigável. Isso é muito louco, porque a gente está acostumado, por exemplo, vou oferecer para alguém conhecer a Jesus. Aí eu vou lá e falo, Jesus, não quer saber de Jesus, manda o seu Jesus lá pro inferno, eu não acredito nele, eu não sei o quê. Ele fala, eu sou satanista, sei lá, diz um monte de coisa para ti, e aí tu olha para aquela situação e fala, fiz minha parte, essa pessoa, ela depois se acerta com Deus, ela não tem mais jeito. Olha Nabucodonosor. Olha Nabucodonosor. Eu recebi um sonho. Esse sonho é de Deus. Deus? Eu sou Deus aqui. Olha só a estátua que eu vou criar. Aí Deus vai lá e aparece no meio da situação. Nossa, tira os caras dali e tal. Daniel vem, ele conta para Daniel o que aconteceu e tem um outro sonho. Aí
ele recebe um sonho dizendo, olha, baixa a bola aí, você tá se achando demais, Deus é que manda. Deus manda nada, eu vou mostrar quem manda aqui. Vira um animal. Vê a insistência? A gente faz isso com as pessoas quando vai mostrar Cristo? Não. Na primeira vez que ela diz, eu não quero saber mais de Jesus, você vai, tá bom, então que se dane você, vai pro mato. Por aí. Mas aqui está mostrando como é que acontece conversões. E a de Nabucodonosor não foi uma conversão que aconteceu como a gente está acostumado. Que o coração da pessoa já estava pronto, recebi Jesus, pronto, e beleza. Já era. Então é muito legal perceber isso. E o principal, cara, é a gente entender que o Daniel, ele não é o personagem principal da história. Embora o livro seja de Daniel, mas aqui o personagem principal é Nabucodonosor e a sua conversão. E o momento em que ele reconhece Deus como o Altíssimo, como o principal da história. Isso é muito doido, cara. Porque, mano, é aquilo. O que esse capítulo fala é sobre o quê? As pessoas que se acham e o que a Bíblia pensa delas. Sim. E aí, por isso que eu quis trazer o sentido do que é a falsa modéstia. Porque não adianta nada. Eu faço um sermão top, e aí, depois que eu termino de fazer o sermão top, a pessoa chega e fala, nossa, muito bom o seu sermão. E eu falo pra mim, eu sei, eu sou o cara, nossa, arrebento isso aqui, mas tô falando isso no meu coração. E aí eu olho pra pessoa e falo assim, Deus seja louvado. Só pra manter a média. Uhum. No final, eu tô sendo o quê? Eu tô sendo o Nabucodonosor. Sim. Eu tô sendo o cara que acha que é o bonzão. E me subiu a cabeça. Entende? Então, quando a pessoa, esse cara se acha muito. Às vezes, algumas pessoas que são humildes, mas têm seus dons e elas não têm vergonha de aceitar e dizer para as pessoas de que elas são, elas vão ser confundidas com pessoas que se acham por conta dessa distorção que a gente criou da falsa modéstia. Uhum. Outras vezes, essas pessoas realmente vão ser isso. Como foi o exemplo que eu dei. Vou dar um outro exemplo para você entender. Todo mundo vai lá e faz uma atividade ali. Sei lá, sabe aquele tipo de conversa? Tá todo mundo juntando ali, contando as suas vitórias? Sim. E aí você fala, olha, eu consegui isso. Que falam. Não é se vangloriando. Contando, vê como é que é complicado. Não, contando, falando das coisas boas. Pronto. Sim, mas de se vangloriar é que tem uma diferença. negativo. Contar Sim. suas vitórias, ver como é. E sabe por que isso é importante? Porque hoje, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, existem várias coisas que contribuem para que a gente tenha uma baixa estima, para que a gente, por ser cristão, não consiga aceitar o que nós somos ou abraçar os nossos defeitos e as nossas qualidades, principalmente nossas qualidades. Não é incentivado isso, porque sempre tem aquela ideia, não, a Deus seja honra e a glória. E tudo bem, a Deus seja honra e a glória, não estou falando que isso não é. Mas o aceitar é importante para a construção do ser humano, porque ele se valida. E continuar desenvolvendo aqueles talentos para Deus. Não que ele precise que as pessoas aceitem quem ele é, mas ele precisa se aceitar. Com certeza. E aí entra esse ponto. Quando eu tô numa roda de amigos, aí a gente começa a contar as vitórias do dia. Nossa, eu comecei um projeto novo e tal, e tem dado certo, e não sei o que. Legal. E o pessoal, pô, da hora. Aí outro conta, não, eu também comecei um negócio ali. Ih, gente, não tá muito legal, mas eu tô tentando fazer isso, acho que vai dar, não, pô, da hora. Aí de repente chega o cara assim, o de vocês não é nada, cara. Olha só o que eu tô fazendo. O que é isso? Se achando. Tá se achando. Agora seja assim, eu também tenho tentado um negócio aí diferente, tem dado certo, as pessoas estão me seguindo, tá dando certo. Ele tá mentindo? Não. Ele tá se achando? Não. Ele tá contando as suas vitórias. Contar suas vitórias é diferente de se achar. Entende? Sim. Então quando o cara ele se coloca num sentido de que você claramente percebe de que ele é o holofote, é um problema. E não que seja um problema você gostar de holofotes, tá? Que é uma outra coisa. Uhum. Eu gosto de holofote. Eu gosto. Não tenho vergonha de dizer. Eu gosto de palco. Amo palco. Cara, me coloca num palco, eu fico feliz da vida. Gosto de falar para as pessoas e tal. Isso é muito bom. Meu coração se enche, eu tenho uma sensação diferente. E, cara, isso é incrível, é sensacional. Eu super entendo quando tem pessoas que vão palestrar
ali, vão falar sobre suas frases de impacto que elas criaram, aquilo que elas perceberam com a vida, o que elas estudaram, e elas mostram autoridade naquele assunto. Beleza, é uma autoridade falando sobre um assunto, eu gosto disso, e eu acho legal. E não tem problema, porque isso tem a ver com personalidade. Tem gente que não vai gostar, mas é diferente de eu chegar lá e falar assim, não, eu sou o único, o melhor que tem, o cara. Quando você exclui tudo isso, sabe? Uhum. Só que tem um problema nisso tudo também. Não tem como a gente julgar. Porque às vezes tem um cara... Claro, existem coisas que você vai perceber. E você pode chegar e falar assim, mano, acho que você está se achando dessa maneira como você está falando. E isso é importante ser dito. Porque Daniel falou aqui para Nabucodonosor. Deus chegou e falou, Daniel, fala para o Nabucodonosor. Percebe que é um rei. Se um conselheiro chegasse e falasse assim, ó rei, acho que você está se achando demais. Não acho que seria prudente continuar por aí. Provavelmente esse cara estaria enforcado, perdia a cabeça. Por aí. Quando a gente não está vivendo entre reis, nós somos amigos, somos pessoas que estão num dia a dia, a maioria é trabalhador e tal, nada te impede de chegar num amigo e falar assim, mano, acho que você está se achando. E por que eu me identifico com esse tema? Porque durante muito tempo, quem me conheceu sempre achou que eu me achava. Uhum. Uma boa parte da minha vida, as pessoas, o Cal se acha. Só que os meus amigos próximos, eles sempre diziam uma coisa em comum. Cara, quando eu conheci o Cal, eu achava que ele se achava, mas depois eu descobri que ele não se achava, ele é assim mesmo. Boa. E eu, tipo, mano, eu gosto, sim, como eu volto a falar, eu gosto de aparecer, gosto dessas coisas. É uma característica minha, certo? Sim. Tanto é que eu tenho canal no YouTube, tô gravando podcast, são coisas que eu gosto. Eu gosto, quando termina de gravar um podcast ou de ver um vídeo, eu sou o primeiro a ir lá ver o que foi que eu fiz, pra ver como é que ficou. E eu acho legal, eu gosto de ver isso. Mas não é que eu me acho. E eu não faço isso pra me engrandecer. Não é se achar, é satisfação pelo Sim. seu trabalho ter sido bem feito. Exatamente. E ainda mais quando comentam que chegou aos ouvidos e coração daquela pessoa. Aí, nossa, mano. Então, mas durante muito tempo eu estava preocupado em dizer, as pessoas precisam entender de que eu não estou me achando. Porque eu ouvia isso. Muitas vezes, você se acha. Mas eu olhava pra mim e falei assim, pô, mas eu não me acho. E isso me fez o quê? Me preocupar ao ponto de fazer parecer de que eu não me achava, porque eu não me achava, mas eu tinha que parecer também que eu não me achava pras pessoas. Olha que louco. Hoje eu não tô nem aí. Pessoal, você se acha, mano, o problema é teu, você não me conhece, eu sei que não. Eu sei que não. E pronto, eu tô seguro com isso. Uhum. Então, cara, olha que doido, né? Isso é muito legal. Você já passou por isso? Compartilha com a gente. Então, a história de Nabucodonosor, ela chega aqui ao seu fim. Com uma reviravolta muito louca. Um rei se converteu. É muito legal isso. O que vem pela frente? Mano, tem muita coisa legal pra acontecer ainda. Mas Nabucodonosor, a sua história aqui acabou. Certo? E qual vai ser a senha de quem assistiu até aqui o podcast? Muito fácil. Árvore. Árvore. Se você assistiu até aqui, digita árvore. E eu vou dizer, a pessoa que estiver digitando árvore aqui, certo? Ela vai concorrer a um brinde no final do trimestre. Então todos que escreverem a frase no final do podcast serão sorteados entre eles um brinde. Então, aproveita e agarra a sua oportunidade aí, tá bom? E olha, eu acho que para finalizar aqui, a gente gostaria também de que tivesse a participação de vocês. Então, se você puder escrever aí nos comentários o que você aprendeu com esse podcast, o que você vai levar, qual é a frase de impacto que você vai criar para esse podcast, diz aí que as melhores frases de impacto vão estar sendo lidas no próximo podcast, tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. E olha, para mim fica essa frase de impacto. Cuidado com as aparências, mas tenha sensibilidade para ouvir Deus quando Ele fala no seu coração. Tá bom? Uma voz suave. Suave não, isso aqui foi uma voz estrondorosa. O cara teve um pesadelo. Foi um tapa na cara. Imagina você tá dormindo, Deus fala, você vai acontecer isso e tal. Mano. Sinistro. Então, pronto. Beleza? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço. Como sempre a gente termina dizendo, #Tamo junto no céu. Valeu.